esse erro é bastante comum. Na saboaria natural, considerar ou achar que o índice de saponificação é um valor absoluto. Ou seja, o índice de saponificação do azeite de oliva é um número fixo? Tem que ser aquele exato? 0,134 é aquele exato número. Então, para quem não conhece ainda, para quem ainda nem adentrou ainda no universo da saboaria natural do zero, cada óleo tem um índice de saponificação diferente. Por isso que a gente tanto fala de cálculo. Sempre tem essa história de cálculo de saboaria. Porque para saponificar um tipo determinado de óleo, você precisa de uma quantidade específica de soda, tá? Então, isso é extremamente importante. Para saponificar o azeite de oliva, não é a mesma quantidade que você precisa para saponificar o óleo de coco, por exemplo, tá? Então, cada óleo tem um índice de saponificação, tá bom? Esse índice de saponificação é muito importante para a gente calcular a quantidade da soda que a gente vai usar na nossa fórmula, tá bom? Então, assim, existem várias calculadoras online de saboaria, tá? Tem aquela Mendrolândia, né, que é em português, que eu achei que melhorou muito ultimamente, né? Tem a Soapcal, que tem várias calculadoras aí. Pode ser que um cálculo que você fez numa calculadora de saboaria fique um pouquinho diferente do cálculo que você fez, por exemplo, numa outra calculadora. E se você aprendeu a fazer calculadora manualmente, na mão, sem depender de calculadora online de saboaria, como você aprende na site Escola de Saboaria Natural, você pode perceber que às vezes pode ficar um pouco diferente de uma calculadora de saboaria, tá? Isso acontece porque o índice de saponificação é uma faixa e não é um número absoluto. A gente usa um número só e não uma faixa para a gente poder calcular e ter um número ali, uma quantidade X de soda, né? A gente não pode colocar uma faixa de índice e calcular, não existe. A gente precisa de um número determinado, né, para poder calcular. Por isso que a gente tem um número, né, exato ali, mas quando você pede o índice de saponificação de um determinado óleo para o fornecedor daquele óleo, para o fabricante daquele óleo, ele vai te fornecer uma faixa de tanto a tanto. E o que a gente vai fazer com isso? A gente tem que pegar o meio, né? A gente vai ter que pegar o meio para obter um número específico, para poder calcular, tá? Então, é isso. E por que muda, né? Muda porque, assim, o óleo ele vai mudar um pouco de característica de safra para safra daquela semente ou daquele, sei lá, daquela fonte, né, do óleo, né? Então, tem uma mudança, né? Não é igual, exatamente igual. De safra para safra pode mudar e também de local para local também pode mudar. Por isso que tem essa faixa aí, não é um número exato. Então, não é que uma calculadora está errada e a outra está certa, tá bom? As duas podem estar certas, mas assim, não tem como obter exatamente o número exato do índice de saponificação daquele óleo que você está usando, daquele lote, daquela marca. Não tem como. E é justamente por isso que a gente faz um desconto na soda ou coloca um superfat para ter aí uma folga, né? Para ter uma margem de segurança. Tá bom?